Vamos lá, falando um pouquinho sobre teologia sistemática, diante daquilo que a gente tem falado a respeito de teologia, a teologia sistemática, ela tenta demonstrar, né, de um modo coerente, lógico, racional, as doutrinas, baseando essas doutrinas na Escritura, falando as perguntas e as questões daquela época. Ou seja, hoje pode-se discutir, vamos pensar no aspecto de bioética. Quando começa a vida, para a gente discutir acerca do aborto, então o teólogo sistemático de hoje poderia se debruçar nesse tema. Se a gente for observar a questão da sexualidade ou da homossexualidade, o teólogo moderno se debruçaria nesse tema. E assim, por quê? Porque alguns outros temas já estão na história da teologia e a gente já tem, é só pegar lá os livros para ler. Mas alguns assuntos hoje a gente não chega a ter bem discutido nem mastigado. A gente tem opinião, tem discussão, tem debate, tem briga, mas alguém assim que se debruçou para pesquisar, então aí nisso no caso, essa disciplina, ela tenta fazer uma exposição coerente da doutrina, né, da fé cristã, falando que as perguntas da cultura, do tempo em que esse teólogo está produzindo essa teologia sistemática, de modo que possa aplicar tanto na vida dele, quanto na vida de outras pessoas. Lembra do aspecto filosófico, né, que a gente falou sobre o contexto histórico, o contexto bíblico e o contexto filosófico, que tem a ver com o quê? Com a leitura do seu tempo. Porque senão você está pregando para antigamente, só que não existe mais igreja de antigamente, né? E aí é importante a gente observar, né, o seguinte, né, que a tarefa, né, o trabalho do teólogo sistemático é o quê? É sistematizar a teologia, fazer com que essas doutrinas elas sejam examinadas, né? Por exemplo, fazer com que essas doutrinas sejam examinadas e verificar, né, até que ponto a gente pode ir com essa doutrina. Então, digamos, o teólogo sistemático ele vai estar tratando da doutrina da Bíblia pelo exame que a Bíblia inteira diz sobre aquela doutrina. Lembra que eu falei lá no outro vídeo, né, sobre a questão de alma, em Gênesis, tal. Então assim, aí a gente tem, por isso que todo mundo aqui tem livro de teologia sistemática ou não? Então, num livro de teologia sistemática, eu vou ver se eu trago na semana que vem. Tem um do David Langston. Então, aí o David ou A.B. Langston? É Langston, né? Então, se quiser me vender, eu compro, tá? Porque está esgotado. Mas pensa aí, se quiser vender, eu compro. Em relação a... Não, só falei, né? Aí, em relação a isso, né, a gente observa, né, que essa teologia ela mostra como as doutrinas, né, que a Bíblia apresenta, elas se relacionam, mas de um modo lógico, né, tá elencando, né, colocando um item abaixo do outro e tudo tal, e esses dados da Bíblia acabam construindo uma visão acerca de um determinado assunto. Mas hoje, por exemplo, se fosse se estudar, eu vou contar assim, uma coisa grave que eu vejo, essa homossexualidade aí. Primeiro que a prática homossexual não é só de homem, né? Mas não, mas a dificuldade que esse cara tem em relação à Bíblia para mostrar isso para a população hoje, ele vai ter que buscar no original. O que acontece é o seguinte, eu, por exemplo, eu devo encomendar, né, uma Bíblia chamada Graça sobre Graça, que
teve uma polêmica muito grande com a Sociedade Bíblica do Brasil, porque essa Bíblia é de uma perspectiva inclusivista, né, de igrejas inclusivas. E aí nisso, possivelmente deve ter alguns comentários em textos que falam sobre a prática homossexual, que é o que chamam de hermenêutica queer, né, que é um tipo de hermenêutica com uma ótica homoafetiva, entendeu? Então o que acontece? Mas em relação ao autor, do autor, né? A ótica do autor em relação a isso. O teólogo, exatamente. O teólogo, ele tem essa perspectiva. Defendendo o caso? Defendendo o atacante. Ué. Caraca, tem teologia de perspectiva feminista, de perspectiva homossexual, de perspectiva indígena, tem várias perspectivas, né, de hermenêutica bíblica. Aí só aqueles caras não tem só aquela tradicional, que a gente denominacional da gente. Não, entendeu? Aí entra aquela parte da freguesia dentro da chamada igreja, né? Eles atendem uma clientela. Se a gente for pensar na mentalidade de hoje, quase todas essas igrejas estão atendendo uma clientela, né? Tem igreja que só tem gente endinheirada, tem igreja que só atende mais o pessoal de litoral, né, tal, essas coisas todinhas. Assim, o pessoal está indo para a igreja onde se sente bem, não tem muito aquele negócio de assim, velho, jovem, rico, pobre, gordo, magro, negro, branco. Assim, igreja não está sendo mais assim em muitos lugares, entendeu? É aquele negócio assim, aquela igreja antiga que todo mundo cresceu junto, é difícil chegar gente nova, porque chega e às vezes não encaixa, tá dando para entender? E às vezes, por exemplo, aquelas igrejas mais novas, é difícil chegar um conservador, e quando ele chega, ele não encaixa, entendeu? Quando era para todo mundo viver bem com as diferenças, entendeu? Mas, aí nesse caso, né, a gente, por exemplo, observa, né, que, primeiro, o que acontece? Vamos lá, o que a Bíblia inteira diz sobre aquele assunto? Né? Aí o teólogo sistemático, ele vai, né, pegando isso daí e tirando suas conclusões. E aí ele pega, né, essa doutrina, né, da Bíblia, e tenta fazer com que ela possa ser transcrita de um modo racional. Ou seja, eu não entendo Deus, mas o estudo de Deus eu preciso entender, né? Então, aí, a partir disso daí, o que acontece? Desses dados da Bíblia, o teólogo sistemático, ele constrói uma cosmovisão, uma perspectiva sobre determinado assunto, e essa cosmovisão vai abrangendo, né, todas as áreas da vida que são tocadas pela própria Bíblia à luz daquela leitura do teólogo sistemático, né? É como, pelo menos assim, eu entendo a teologia sistemática mais como um andaime para um prédio. Ela não chega a ser o prédio, né? Mas a gente pode ir subindo nesse andaime, né, e de alguma forma construindo esse prédio. E aí, além de uma exposição, né, que precisa estar sendo coerente na nossa cabeça, ela precisa estar fundamentada nas Escrituras. E aí, diante disso daqui, o que acontece? A teologia sistemática, ela precisa ser entendida pelos leitores e pelos pesquisadores, mas ela não pode ir além do que a própria Bíblia está dizendo, entende? Uma coisa é a tal da teologia crítica, como a que o Jefferson falou, mas a teologia sistemática no aspecto cristão, ela está extraindo da Bíblia. Se está extraindo do jeito que era para extrair, eu não sei, porque depende da teologia bíblica do indivíduo, depende da teologia histórica do indivíduo, depende, né, da teologia filosófica do indivíduo. Então, assim, ele está cercado de uma série de coisas, né, para produzir aquele texto. Eu ia falar para o senhor, o cara está escrevendo, o cara está achando que está certo, mas, poxa, biblicamente, corretamente, ele está errado. O cara quem, porra, seja o que for, LSD, GLSD. LSD não, LSD é droga. Não, o que acontece? Eles estão achando que o cara está certo, mas a gente está aqui no contexto judaico, totalmente fora do padrão isso aí.
Mas já reparou que, por exemplo, há um tempo atrás os cristãos eles eram favoráveis à escravidão. Entende como é que assim, a gente pode estar lendo a Bíblia e estar entendendo algo, como diz a própria Bíblia, né? Que ao homem seu caminho reto lhe parece. Daí a importância da humildade. Por exemplo, você acha que quem se opõe a você na igreja, tu acha que a pessoa acha que ela está do lado do mal? Ela acha que ela está do lado do bem, ela acha que você está do lado do mal, né? Quem te defende, você acha que está do lado do mal? Não, a pessoa acha que está do lado do bem, por isso está te defendendo, né? Então, por exemplo, o pastor da gente na igreja, você acha que ele pensa que ele está do lado do mal? Ele entende que ele está do lado do bem. O lado do mal é o irmão que fica questionando ele toda hora. Então, ao homem, seu caminho reto lhe parece. Daí a importância da gente ter humildade quando vai para a Bíblia, porque até que ponto a gente está pesquisando ou a gente está querendo um negócio para a gente se convencer. Isso não é questão de ser homossexual, é questão de ser humano. Todo mundo faz isso. A gente só tem que ter consciência de que a gente faz isso para evitar de fazer. Esse é o cara. Não tem bonzinho, bom é só do céu lá para cima, do céu para baixo só tem bad boy. E aí nisso, né, o teólogo ele tem que ter um cuidado de quê? Uma coisa são as minhas especulações, outra coisa é o que o texto realmente está dizendo. É como, digamos, na segunda-feira, no domingo, quer dizer, em nossa escola bíblica, a gente estava estudando sobre a Bíblia, né? Livro humano ou divino. Aí uma irmã fez uma pergunta para o professor sobre a questão de texto e contexto, que ela tem uma certa resistência, porque às vezes a Bíblia fala um negócio, né? E o pregador explica, não, porque de acordo com o contexto, não sei o que, e ela, não, se a Bíblia está dizendo, eu fico com a Bíblia, por mais que o pregador fale bonito. Eu falei, olha só, a Bíblia diz que se um determinado órgão do teu corpo te faz pecar, é para arrancar fora. Você fica com a Bíblia mesmo, assim, não falei isso para ela, mas assim, falei, se a gente for obedecer à risca esse texto e não ouvir o pregador no tal do contexto, como é que vai ser a gente aqui da igreja? Imagina cada um amputando alguma coisa, sem falar que a gente ia saber qual é o pecado do irmão pela amputação que ele fez, né? E depois de amputar, ele cometeria outro pecado, teria que amputar de novo. Não ia ter algo nenhum, né? Tá dando para entender? Então o que acontece? Aí foi o que eu tentei passar para ela. Eu falei, olha só, existe um contexto. Eu, por exemplo, eu sou abstêmio, eu não bebo vinho, mas Jesus bebeu e fez o milagre. Desculpa, não se escandalizem comigo, por mim Jesus não faria esse milagre, mas fez. E aí o que acontece? Aí o que a gente vai dizer? Que é suco de uva. Aí eu pergunto, se é suco de uva, por que ele era criticado pelos fariseus? Está aí um glutão e bebedor de vinho. Mas o vinho antigamente não era diferente? Tudo indica, né, que assim, até porque o processo de industrialização da gente hoje não é um processo de industrialização como daquela época, né? Que, primeiro porque não tinha indústria como nós, mas assim, a manufaturação, né, a produção, a transformação, né, da uva em vinho não era como se dá hoje. Entretanto, lá nos primórdios da humanidade, conta-se de um certo homem de Deus, um homem justo e bom que andava com Deus, né, que plantou uma vinha e tomou um vinho e ficou pelado. Tá entendendo? E virou chacota do filho. Então, se lá atrás, com um processo muito mais rústico do que na época de Jesus, o vinho já deixou Noé doidão, imagina na época de Jesus, até porque Jesus é criticado. Lá vai, por exemplo, João tem demônio, mas o filho do homem é glutão e bebedor de vinho. E aí, digamos, esse diante de Deus, eu não sou de pregar esse texto, porque eu vivo no Brasil. No Brasil, o camarada está no alcoolismo, né? Claro que eu vou falar, não, porque o vinho é alegria e tal, parará. Não, beleza, vamos fazer. Só que, digamos, o cálice da ceia, lá a gente não usa vinho, tá entendendo? Usa suco de uva.
Agora, por exemplo, eu vou dizer que Paulo está falando de suco de uva, eu vou dizer que na ceia de Jesus com os apóstolos era suco de uva, eu vou dizer que o milagre da água em vinho era água em suco de uva, entendeu? Então, é uma questão de sociedade. O que a sociedade consumia numa festa, num banquete, num aniversário, ou num casamento. Então, mas aí imagina se eu, por ser abstêmio, e ter gente que está vindo do alcoolismo, eu vou e digo, não, a Bíblia não diz. Não, eu não posso fazer isso. Eu escutei que era tanto isso já. O suco de uva. Eu escutei tanto suco de uva, A Bíblia diz que o pentecostal, por exemplo, defende isso. Eu ia lá chorar, mas eles pediram milagre, suco de vinho. Não, por que suco de uva? Então, ele fica pensando, a pessoa bebia, ficava bêbada. E tinha festa aqui. Mas eu não entendo, então ficava na minha, o filho. Não, a gente que não saca de grego, a gente fica na nossa, entendeu? Só que assim, você vai analisando os contextos, né? Por exemplo, o vinho de Noé deixou doidão. O de Jesus fez Jesus ser julgado pelos religiosos. Então, pensa bem, se os religiosos julgaram Jesus, eu imagino, né, que assim, esse vinho não devia ser um negócio, porque senão não julgaria. E aí, será que Jesus não está sabendo que se ele vai beber aquele vinho, ele alguma coisa? O próprio Jesus contou, né? João, que por exemplo não faz nada disso, vocês criticam. O Filho do Homem que faz tudo isso, vocês criticam. Entendeu? Se fizer o que fez, se não fizer o que eu não vejo. Gente, é aquele negócio. Uma coisa, eu entendo que a gente tem que aprender em liderança. A melhor coisa do mundo é quando você consegue o coração do povo. Agora, se o povo não gostar de você, você pode fazer o que for. Pode fazer o que for. Não vou muito longe. Pega o discurso da ministra dos Direitos Humanos. Ela falou sobre defender índio, sobre defender mulher, sobre direito humano para todo mundo. Tal. O que sai no jornal? Menino veste azul, menina veste rosa. Ou seja, você percebe que não querem mostrar outra coisa, querem mostrar isso. E pronto. Então, aí você olha uma situação dessa seletiva. Se não existisse internet, a gente já está tudo com bronca da ministra Damares. Se não existisse, porque a gente já está a mercê só daquilo. Como a gente pode ter acesso ao discurso inteiro, a gente pode ter acesso a muita coisa, quem se interessa por política percebe a crueldade, a covardia que alguns órgãos da mídia fazem. Mas por quê? Porque somos cristãos. Olha quantos cristãos morrem no mundo todo. E cadê a notícia? Agora, por exemplo, mata um grupo de hindu, mata um grupo de budista, mata um grupo de não sei, mata até um grupo de islâmico, para você ver. Então, por exemplo, o pessoal desce a lenha em Israel, né? Desce a lenha em Israel, mas você não vê ninguém se meter direito com o povo árabe, você não vê, entende? Aí você olha para a situação dessa e é estranho, porque em Israel teve, por exemplo, acho que a maior parada gay do mundo. Isso é uma demonstração de quê? De que o país respeita as liberdades. Agora, vai ver se tem parada gay nos países de governo islâmico. Tá entendendo? Vai ver se tem. Cuba não pode ter casamento gay. Cuba, imagina um país assim. E aí você olha uma situação desse tipo, aí você verifica o quê? Que quando alguém não gosta de você por algum motivo, a mídia não é questão de gostar, não. A mídia tem a ver com a questão de recurso, de dinheiro, de poder, né? Mas trazendo para o nosso contexto, seja em relação à igreja, trabalho, o que for, quem gosta da gente está sempre vendo coisa boa na gente. Quem não gosta da gente está sempre vendo coisa ruim. Então é um negócio que assim, desculpa o termo que eu vou usar, mas aceita que dói menos. Quem não gosta de mim não adianta. Eu posso estar pintado de ouro, vão dizer que eu estou ostentando. Aí eu não me pinto de ouro, sou um pé rapado. Tá entendendo? Você fala muito, o cara te malha. Você fala pouco, o cara te malha. Você se veste bem, o cara te malha. Se veste mal, o cara te malha. Por quê? Porque não gosta de você. Só não tem a coragem de dizer que não gosta de você. E aí tenta o quê? Arrumar um justificativo. Então, diante de uma situação dessa, quer saber? Vou seguir porque não vale a pena. O que você ia dizer? Que bom. Aí nesse caso, uma coisa que a teologia sistemática tem que ter sempre é o quê?
aquela questão do objetivo definido, claro, né? Ou seja, as questões abstratas, né? E complicadas devem, como é que eu posso dizer, devem ser tratadas como assim, olha a importância disso na sua vida, a importância disso se você crê de determinada forma, né? E assim por diante. Vamos pensar na própria questão do pecado, vamos estudar a doutrina do pecado, por exemplo. Se o indivíduo pensar no pecado apenas como moralismo, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso não sei o que lá, porque senão, né, Deus vai me pegar, o diabo, parará. O indivíduo ele não tem a mesma clareza do tipo, se eu fizer isso, como é que vai ser ficar a minha saúde, minha família, né, meu dinheiro, como eu vou lidar, que tipo de pessoa eu vou ser, como é que vai ser minha velhice, como meus filhos vão crescer. Então existe uma série de situações que você como teólogo vai apresentar, e que se ficar apenas, né, naquela questão abstrata, né, pecado é errar o alvo, aí tu vai, não sei o que lá, aí ramartia, ramartiologia, parará, e aí você pega, né, a questão, porque a soteriologia, a pneumatologia e tal, aí você fala bonito, o pessoal fica, fulano é tão inteligente, mas assim, a pergunta que se faz e o que eu faço agora para eu estou desempregado? Né? E o que eu faço com o meu filho que tem síndrome de Down? E o que eu faço, né, agora que minha esposa me largou? E o meu marido que está viciado em crack, como é que eu lido com isso? Né? Então, ou seja, a teologia como ciência tem que estar a serviço da vida. Em que a vida estava funcionando? Aí você apertou de novo? Então tá bom. Aí nisso, no caso, como eu posso dizer? Isso ajuda a gente a quê? A conhecer a Deus, a amar a Deus, né? a obedecer a Deus e a experimentar um pouco mais desse Deus que é tão misterioso, né? Como a gente falou, né? O totalmente outro. E aí nesse caso é importante a gente ter isso em mente. Esse material não é meu, né? É a apostila que um professor meu, Valtair Miranda, ele preparou no ano de 2000, né? E eu fui aluno dele em 2001, em parceria com o professor Franklin Ferreira, que não foi meu professor, né? Não sei nem se de repente eles têm esse material pronto aqui, né, em alguma livraria, eu vou até me informar depois. Então a gente vai falar no próximo sobre a questão das doutrinas.